E aí ele foi para ser sepultado ali. Não apareceu ninguém, nenhum parente, nenhum amigo, ninguém. E para completar, os coveiros se negaram a empurrar o caixão e sepultar ele. E aí saiu nos jornais, tem uma foto, né, que é o caixão, assim, no meio daquelas ruas, né, numa rua principal ali, o caixão em cima do carrinho e ninguém em volta. Hello, strangers! Eu me chamo Fernando Drummond. Hoje eu tô aqui sozinho para entrevistar a nossa querida Samantha Lobo, mas nunca mal acompanhado, junto com o Bro e talvez o Viaro aqui em pensamento. Tudo bom, Samantha? Seja muito bem-vindo ao Arquivo Estranho. Obrigada. Gente, vou pedir para vocês, comentem, curtam, compartilhem, façam tudo que puder, de forma de graça e com a graça a gente recebe. Samantha, vamos lá. Vamos lá. Necrotour. Eu confesso que eu fiquei admirado com esse termo, fiquei interessado. O que é o Necrotour? Quem é Samantha Lobo para a nossa comunidade saber? Eu sou professora da rede pública e trabalhei durante 16 anos no Caju, atrás do cemitério. E nesse tempo eu me apaixonei pelo bairro e pelos cemitérios, pela importância que os cemitérios têm para aquele bairro. Apesar de ser algo que as pessoas têm, né? Só de falar cemitério, onde você mora, atrás do cemitério, onde você trabalha, atrás, ai meu Deus. Depois de muitos anos fazendo pesquisa e pensando sobre isso, eu desenvolvi o Necrotour, que é um passeio guiado, é uma visita guiada ao cemitério. O meu foco principal é o cemitério do Caju, né? O cemitério do Caju, o cemitério de São Francisco Xavier, mas também o da Penitência, do Carmo, mas é esse passeio guiado onde eu vou mostrando túmulos de personalidades importantes e também de personagens da cena policial carioca, que é o que acaba dando, né, criando mais interesse nas pessoas, que é o Necrotour crimiseiro. Vamos voltar a isso, mas deixa eu te fazer uma pergunta para quem não está habituado, não é do Rio de Janeiro, está nos assistindo. O cemitério do Caju, ele é um conjunto de cemitérios, não é isso? Sim, é um conjunto de 4 cemitérios, sendo o cemitério São Francisco Xavier o primeiro do Rio de Janeiro, né, e que ocupava toda aquela área, e que depois vai sendo desmembrado, né, algumas áreas vão sendo cedidas, vendidas, né, para ordens religiosas e finalmente em 1955 para o israelita, para o comunal israelita. Então é um conjunto de necrópolis. E o Necrotour só faz Caju ou faz São João Batista, faz outros cemitérios também? Por enquanto, eu só estou fazendo Caju. Para o mês que vem, eu tenho planos de começar a fazer São João Batista, mas eu sou uma apaixonada pelo Caju, então eu digo, eu quero sair do Caju, mas o Caju tem tanta coisa, me surpreende tanto. Essa semana mesmo eu consegui localizar 2 túmulos que eu buscava há meses. De quem são? De 2 polacas, né? 2 polacas, eram 2 prostitutas judias, né? Que faleceram no iniciozinho do século XX. Mas não tem nome nesses túmulos, esses 2? Não, porque eu li lápide por lápide. Isso, gente, só para vocês entenderem. O cemitério do Caju, até há pouco tempo, era o maior cemitério da América Latina. Hoje é o 2º maior cemitério da América Latina. Você leu lápide por lápide. Da ala dos acatólicos. Dos acatólicos. Dos acatólicos, que é uma ala separada. Os pagãos, seria isso? Os judeus e protestantes. E também algumas outras religiões, mas em menor muçulmanos, quantidade, né? Mas em menor quantidade. E as pessoas que tiram a própria vida também tem uma área reservada, não é isso? O que acontecia é que alguns, principalmente nessa ala dos acatólicos, os suicidas eram sepultados encostados ao muro, né? Aos muros ali. Hoje em dia já não se faz mais essa distinção, né? Eu me lembro que eu tive num cemitério na Ilha do Governador, que me chamou muita atenção por conta o velório acabou ocorrendo, depois a gente caminhou e nesse caminho
tinha uma ala só de criança, né? Aquilo me abalou muito. Até hoje, o São Francisco Xavier tem a ala dos anjos, o cemitério do Catumbi também tem a ala dos anjos, e dentro dessa ala dos acatólicos você tem uma ala também só de crianças acatólicas, judias e protestantes. Pega num lugarzinho, né? Bem sensível mesmo. E o que é mais... Quando você começa... Vamos fazer uma visita guiada agora pela cabeça. Você começa mostrando qual túmulo? Vamos lá. No necrotour geral, que eu divido. Um mês eu faço o geral, onde eu vou mostrar um pouco de tudo. No outro mês eu faço o crimiseiro. Né? Crimiseiro. Crimiseiro, porque no crimiseiro eu vou tratar de vítimas e criminosos que estão sepultados ali, de diferentes épocas. Então, assim, num necrotour crimiseiro, eu começo com o E, que está logo na quadra, assim, de quem entra na leia principal, vai estar à sua esquerda ali, pertinho do Barão do Rio Branco. Então eu começo com o E. De um lado, Barão do Rio Branco, do são outro vizinhos, são vizinhos. O cara que o dia da diplomacia, né, é por conta dele e o E, eles são vizinhos ali. Tá, o E, Jamelão o do Jamelão que não tem quase nada, né? Mas pelo que eu soube recentemente, a família tem outros planos, né? De tirar dali. Não sei falar muito bem, Mas então, aí do crimiseiro, vamos lá que isso foi interessante. Aí tem o E. Tem o E, eu começo com o E. O E, ele foi assassinado dentro de Bangu. Numa rebelião que foi muito grande aqui no Rio de Janeiro. Dizem, é o que eu digo, quando eu começo eu já falo, gente, eu estou apenas falando os fatos que eu li, o que está na imprensa, o que tem nos livros, eu não crio e também não faço julgamento de valor. Porque às vezes eu leio assim nos comentários, fulano de tal não merecia nem o direito de estar enterrado. Todo mundo tem o direito de estar enterrado, né? Então eu não faço julgamento de valor. E segundo dizem, segundo consta nas notícias, ele teria sido morto a mando do Fernandinho Beiramar. Porque ele teria, tudo meu não teria. Seria. Ele teria dado um que chamam de golpe de Estado no Orlando Jogador, que era um cara que gostava dele, né? Então ele arma para o Orlando que ele tinha sido pego pela polícia e que a polícia queria um resgate. Então o Orlando vai com alguns capangas, né, com alguns comparsas, e quando chega lá o E tá com muito mais gente, mata todo mundo, distribui os corpos aí para alguns lugares no Rio de Janeiro e toma as favelas do Orlando Jogador, né? E aí isso ficou muito feio, né? E aí ele, na rebelião, o Fernandinho Beiramar teria mandado matar, e foi uma morte terrível, e ele foi sepultado ali no Caju. E quando ele foi sepultado, eu trabalhava lá. Eu trabalhava no CIEP atrás. Então, assim, a quantidade de ônibus, né? Porque aí vem várias pessoas das comunidades, né, para acompanhar o cortejo. Aí até que em 2006 invadiram o cemitério à noite e metralharam o túmulo dele, né? Metralharam o túmulo? Metralharam. E você vê, lá tem as marcas. Ainda tem as marcas? Tem. Dizem que até granada teve. Você também, né? Dizem. Dizem. O que não dizem é que a certeza é que ele foi queimado vivo dentro do presídio, né? Amarrado no colchão, não é isso? Que aí é o tal do micro-ondas, né? O micro-ondas, só que isso dentro do presídio. Dentro do presídio, E a Fera da Penha tá lá também? Tá. E tá ela e a vítima, né? Não, a Taninha tá em Inhaúma. A Taninha tá em Inhaúma. Nossa, aí seria, já pensou as duas, seria demais, né? Seria demais, né? Mas a Fera da Penha tá lá, sem nenhuma identificação. Sem nenhuma identificação? Sem nenhuma identificação. E como é que se descobre essas coisas? Você vai pescando, conversa com um? Converso com o outro, pergunto, olha... Por exemplo, ela, todo mundo conhece como Fera da Penha. Se eu chego lá e digo, né, de repente, eu queria saber onde a Fera da Penha está enterrada, talvez não me dessem a informação, né? Mas com nome, com data, com tudo. E vai ver, a própria pessoa nem sabe que é a Fera da Penha. Exatamente. Interessante. E que mais? Vamos lá Vamos lá, então, assim, do E. Saímos do E, vamos visitar Mariel Mariscot, que também está lá, mais distante, né,
de Uê. Então, Mariel Marisco é uma outra parada. Fazia parte da escuderia Lecoque. Eu cresci ouvindo esses nomes, porque meu avô foi contemporâneo, mas não era da escuderia. Eu também, minha mãe falava muito. Era um grupo de extermínio, né? Sim. Era um grupo de extermínio no Rio de Janeiro. É até engraçado, porque o Mariel Marisco, eu digo que ele se mostrou pra mim. Porque eu tava andando, assim, passeando, sabe aquela coisa, passeando. Quando eu falei, não, peraí. Falei, é ele! Eu não tava nem procurando ele naquele momento, né? Você passa, eu falei, gente, é ele que me achou, né? O Mariel Marisco era uma figura muito controversa, né? Primeiro, ele era um homem muito, muito bonito, assim, né? Alto, um porte atlético, como se falava, né? Era louco por Copacabana, né? Ele morava em Bangu, na adolescência, quando fez 18 anos. Foi para Copacabana, fez um concurso aí para ser salva-vidas, mas também era segurança dessas boates, né, esses inferninhos da época. A loucura dele era entrar para a polícia, né? Já andava armado, antes mesmo, né? Era o Ringo de Copacabana, era o Marisco. E aí ele entra para a polícia, e na polícia vai para esse time de elite que vai dar origem à escuderia Lecoque a partir da morte do Milton Lecoque, né? Que é a próxima parada do tour. Então eu vou dar um pulinho lá no... Pelo Cara de Cavalo. Pelo Cara de Cavalo. Que até hoje não se tem certeza, na verdade. Há quem diga, tem um jornalista que diz que não foi bem assim, né? O Cara de Cavalo era um bandidinho mequetrefe do Morro dos Macacos, ali da favela do Esqueleto, circulava naquela área ali de Vila Isabel e extorquia os pontos de bicho, os apontadores de bicho. Um amigo do Lecoque, que era dono daqueles pontos ali, foi reclamar com o Lecoque para o Lecoque fazer alguma coisa. E nessa ele pega lá o carro dele, bota mais 3 ou 4, mais 3, era ele mais 3 dentro do carro, e vai caçar o Cara de Cavalo, que andava muito também ali na área onde é a prefeitura hoje, né? Porque ele tinha uma namorada, né, que era prostituta ali e que ele explorava, né? Uma mulher que ele explorava. E aí eles vão atrás do Cara de Cavalo, teria tido um tiroteio, e o Cara de Cavalo teria matado o Lecoque ainda dentro do carro. Mas o que dizem é que, na verdade, foi um tiro dado de dentro do carro, que seria para acertar o Cara de Cavalo e acaba matando o Lecoque. Mas como é que você diz, né? Que os homens de ouro... Erraram. Né? E então é muito, né? Cria-se o mito do Cara de Cavalo, esse grande bandido, que não era um bandidinho, não era nada, era um bandidinho mequetrefe. Era um batedor de carteira. Batedor de carteira, né? Quem era, de fato, um bandido, né, que também foi morto pela escuderia, era o Mineirinho, né, que até a Clarice Lispector, na época, escreve um texto sobre isso. Ela ficou muito mexida com a morte dele, que realmente foi uma coisa terrível. Mas aí, voltando pro Cara de Cavalo, o Cara de Cavalo, coitado, some, né? Vai lá para a região dos Lagos, e aí vai todo mundo... A polícia inteira para caçar, né, o cara. E ele morre com 61 tiros. Né? Foi uma coisa assim brutal, né? Totalmente. E aí, por conta disso, eles criam a escuderia Detetive Milton Lecoque, né? Para vingar a morte do Lecoque, mas não era, né? Já era um esquadrão da morte que eles resolvem institucionalizar e com o apoio da sociedade, né? Uhum. Com o apoio da sociedade, lindo, maravilhoso. Já existiam vários, né? A gente tem vários pequenos esquadrões da morte que duraram até hoje. Hoje mudou de nome. Hoje mudou de nome, né? Virou miliciano. Isso. Mas até uns anos atrás a gente tinha, né? Assim, todo lugar tinha o seu esquadrão da morte. E o legal é que até hoje tem quem diga que o EM era esquadrão motorizado. E não é coisa de escreverem nos comentários. Não era esquadrão da morte, era esquadrão. Eu falei, tá bom, né? Nem respondo, né? Vou negar o que tá posto, que todo mundo sabe, né? Então tem o Marisco e o Lecoque. Muito próximos. Muito próximos. Uma esquina. Mas é uma área de antigos policiais ou não tem nada a ver, foi uma coincidência? Não, o Lecoque está no mausoléu do policial. O Marisco não, porque o Marisco foi expulso
da polícia, né? Porque também fala, o Mariel Mariscal, maravilhoso. Não, né? É um cara que foi expulso da polícia por cometer diversos crimes e principalmente pelo envolvimento dele com o jogo do bicho, que é o que leva à morte dele. Ele queria porque ele queria entrar para a cúpula do jogo do bicho. Então ele achou que ele era o Capitão Guimarães, sabe, da vez. E aí que o Capitão Guimarães era do exército e aí acaba indo para o jogo do bicho. É ele até que é o responsável, ele fala isso sem o menor problema numa série, né? Que ele que organizou isso para que não tivesse briga, né? Tem espaço para todo mundo, o cara é formado, é professor, né? Fez letras. E aí o Mariscal achava que ele ia ser o próximo Capitão Guimarães. Aí ele mata um bicheiro, toma os pontos e quer entrar para a cúpula diz não, né? Não é assim que funciona, né? Aí ele vai para uma reunião na Rua do Acre, ali uma transversal entre a Acre e a Rio Branco. Você está falando do centro do Rio de Janeiro. Do centro do Rio de Janeiro. Não é num lugarzinho qualquer, não. Não, é ali. E na hora que as pessoas estão tomando cerveja no bar da esquina. Tanto que tinha um fotógrafo que estava ali na esquina, provavelmente até porque já sabia que teria a reunião. E aí ele chega para o carro para essa tal dessa reunião, que ali era o QG do Raul Capitão. Quando ele para ali, vem dois caras, uma submetralhadora, o negócio foi... Eu não sei te dizer o tipo, mas era uma submetralhadora e também dá vários tiros nele. Aí alguém que estava ali joga ele pro banco do carona, corre pro hospital, mas não dá tempo, né? E aí os próximos passos, então ele não tá em nada assim, nem da Polícia Civil, nem da Polícia Militar, nem de nada, porque ele foi expulso da polícia, né? Bom, aí dali... Mas tá muito próximo. Mas tá, do ladinho, vizinho. Aí você anda mais um pouquinho, você tem um outro vizinho ilustre que já se mudou de lá, que é o Febrônio Índio do Brasil, né? Considerado o primeiro serial killer brasileiro, né? Tem uma história... Que história, né? Que história. A gente vai contar aqui num vídeo, eu vou contar a história dele. Mas a história do Febrônio... O Febrônio... E ele tá identificado, o túmulo dele? Não, o Febrônio, ele foi direto do manicômio judiciário para lá, né? Ele passou a vida toda internado, né? Porque ele não estava preso. Ele estava internado, mas na verdade ele foi um condenado à prisão perpétua num país que não existe prisão perpétua, né? Ele vai preso em 1927 e sai de lá em 1984. São muitos anos. São muitos anos. Sai de lá para o cemitério. Para o cemitério. Para a quadra das Covas Rasas, né? A quadra geral dos carentes, né? São vários nomes que tem. Quadra das Covas Rasas. E são e aí rasas é o quê? mesmo. Indigente, pessoas que não têm posses para pagar, que aí o Estado paga, né? Já tem uma lei para que não aconteçam mais e os cemitérios têm que se modificar e fazer as gavetas sociais, né, para que não existam mais as covas rasas. Por isso que mudou muito agora, né? Tem muita gaveta. Sim, sim. Aquele que, né, lá em cima, assim, bota no carrinho, né, sobe, assim, que são vários condomínios, né? São vários andares. Mas ele ainda foi sepultado. E algumas religiões também, como o candomblé, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, corrijam. Né, mas até onde eu sei também, né, tem que ser enterrado na terra, no chão. E aí depois, quando faz a exumação, pode ir para outro lugar. E tem mais gente perto dele ali nessas covas rasas, gente que não andou muito bem por aqui? Bom, ali perto, não na Cova Rasa, mas na Gaveta, porque foi mais recente, foi 2011, o Marcelo Gonçalves dos Santos, acho que é esse o nome dele, que foi um dos participantes de um crime terrível, que ficou chamado como o crime de Santa Teresa, quando eles invadiram uma residência. Um crime, assim, que esses crimes mais recentes eu não gosto muito de falar, porque eu acho que é muito sensível para a família, né? Mas procurando o crime de Santa Teresa, vai encontrar. E aí, não vou contar muito do crime, mas falar do criminoso. No dia que ele foi preso e se matou. Ele se mata na cadeia. Se mata na cadeia.
porque ele se mata na cadeia, difícil, né? Tipo assim, me enforquei com a mão amarrada para trás. Mas enfim. Me enforquei, mas dava o pé no chão. E aí ele foi para ser sepultado ali. Não apareceu ninguém. Nenhum parente. Nenhum amigo. Ninguém. E para completar, os coveiros se negaram a empurrar o caixão e sepultar ele. E aí saiu nos jornais, tem uma foto, né, que é o caixão, assim, no meio daquelas ruas, né, numa rua principal ali, o caixão em cima do carrinho e ninguém em volta. Aí até um fotógrafo fotografando e aí na foto aparece um outro fotógrafo fotografando o caixão de baixo, assim, né? Esse outro tá em cima e ninguém. Aí ele fica mais de 20 minutos ali no sol de meio-dia. Você imagina um corpo dentro de um caixão, 20 minutos, parado, sem ninguém. Aí uma daquelas pessoas que fica, né? São voluntários que vão nas capelas, aí fazem uma oração, né? Acho que é capelário que chama. Ele se comove com aquilo e ele diz, não, eu vou... E começa a empurrar aquilo. E empurra aquele caixão. Só que quando chega, ele está enterrado bem no final do cemitério. Assim, umas gavetas que tem já bem lá pro final, assim, do lado direito. O cara leva, né? E os repórteres, um monte de repórteres, fotógrafo, todo mundo seguindo aquilo ali, mas ninguém ajuda. Quando chega lá, tem uma escada. Como é que o cara sozinho leva um caixão de um homem sozinho, né? Ele não tinha como, era impossível. Aí ele pede ajuda para os fotógrafos dizem que não, tipo, não, a gente está aqui trabalhando, a gente veio para... Aí, enfim, visto a situação, outros coveiros aparecem e falam assim, tá bom, vamos enterrar logo esse Pia. E aí, finalmente, ele é sepultado. Você sabe que eu tô olhando para cá porque a gente recebe muita sugestão de pauta. E eu recebi hoje esse caso que você está falando. Sério? Eu vim confirmar aqui a história do criminoso cujo crime desencadeou greve até entre coveiros. E tem essa imagem que eu vou pedir para a edição colocar. Essa imagem que eu acho que é o rapaz empurrando, né? É o mesmo caso, então, né? É esse, é exatamente esse. Pois é, olha aqui acontece cada coisa. Eu recebi hoje isso, não foi... E ninguém estava sabendo da nossa agenda, né? Então... porque a gente ainda não vai começar a fazer lives em julho, né? Então não estavam sabendo da nossa agenda. Muito interessante isso você trazer. Realmente complicado. Agora, vamos continuar. Esse foi um crime bárbaro, Esse foi um crime bárbaro. Foi muito. Depois, aí tem ele. Tem ele, né? Aí passamos já pelo Febrônio. E aí a gente visita uma vítima, que é a Marielle Franco. Marielle está no Caju. Marielle está no Caju. A gente visita a Marielle porque eu acho que a gente precisa prestar essa homenagem, não pode deixar cair no esquecimento, né? Algumas dessas histórias que eu conto, algumas não, acho que todas, né? O objetivo é esse, não é ir em cima da desgraça do outro, né? Mas a gente precisa saber, essas histórias não podem cair no esquecimento. Os crimes, né? O que aconteceu, né? Como era visto, os crimes contra a mulher, sim, também são coisas que me marcam muito, né? Porque eu sou mulher, né? Essa é a primeira coisa. Né? Eu sou mulher. Eu ouvi isso da minha mãe a vida inteira, né? Essas histórias, ela contava, né? E a gente precisa saber, né? E o caso da Marielle, né? Sim, esse último mês, né? Todo mundo ali, eu falei, a gente não tem nem muito o que dizer, né? Assim, é prestar uma homenagem à Marielle. E lá tem sempre rosas, flores. Não, tá todo bonitinho, muito bem cuidado, né? Tem uma lápide muito bonita, né? Com um texto da Conceição Evaristo, Legal. Eu acho que é um ponto assim que emociona todo mundo, sabe? A mim emociona muito e eu vejo que as pessoas assim se emocionam muito. Então a Marielle é a primeira vítima assim que eu mostro, depois eu vou mostrar uma outra, né? Minha gente, você está gostando da entrevista com a Samantha? Então você também vai gostar do portal Fenômeno, nosso parceiro aqui, que é um canal de ufologia, astronomia, ciências em geral, paranormalidade e muitos mistérios do passado e da atualidade, com uma abordagem diferenciada, aprofundada com honestidade e ética. Então vai para o teu computador ou no teu próprio celular e digite www.fenomenum.com
A gente estava, então, nesse caso terrível do homem que não teve ninguém no seu enterro. Sim. E aí você, mais pra frente, a Marielle. E aí vem uma outra vítima. Só que antes da próxima vítima, a gente passa pela Fera da Penha. Parece uma novela, né? A gente passa pela Fera da Penha, que é a Neide Maria Maia Lopes, que morreu em maio do ano passado, completando um ano agora, esse mês. E que é um caso, né, que eu acho que todo mundo, até os mais novos, ainda que não saibam a história toda, já ouviram falar na Fera da Penha, né? Porque a Fera da Penha, assim como o Febrônio, né, que o Febrônio era tipo o homem do saco, né? O Febrônio vai te pegar, hein? Né? A Fera da Penha foi também essa outra. Vai ali na rua mesmo, desobedece que a Fera da Penha vai te pegar. Todo mundo ouviu a Fera da Penha. E a história da Fera da Penha... Era uma mulher muito bonita, né? Não, ela não era bonita. Não é? Não. Ela não era para aqueles padrões lá. Porque vendo as fotos também, né? Você lê algumas coisas, fala, né? Que era uma mulher feia, uma mulher considerada feia. Eu vendo as fotos, eu não acho que ela tenha sido uma mulher feia, não. Mas acho que para os padrões, né, muito alta, magra, né? Ela tinha um nariz, assim, anduco, que chama, né? Mas era uma mulher muito fechada, né? Os pais eram muito tradicionais, muito conservadores. Ela diz, né, nos diários que ela escreveu enquanto estava presa, que teve uma infância triste e era uma leitora voraz, né, e acaba conhecendo o tal do Antônio, né? E aí as pessoas falam da Fera da Penha, mas as pessoas contam só o que ela fez, que foi horrível, terrível, não tem a menor desculpa, né? Não é isso que eu tô fazendo. Mas as pessoas não contam o outro lado, né? Que é o que esse amante fez, né? O pai da menina, né? Qual foi a participação dele nesse crime? Porque ele foi participante desse crime. Ainda que ele não tenha dado tiro, que ele não tenha sequestrado, dado tiro, tacado fogo, né? Que foi o que ela fez com a menina, ele colaborou para que isso acontecesse, né? Quando você assiste Linha Direta à Justiça, lá do início acho que o caso dela passou, acho que no final dos anos 90, início de 2000, não sei. Conta tudo, né? Só não conta o fato de que ela tinha engravidado dele. Né? Os jornais na época também, se você procurar, e assim, eu procurei muito, né? Assim, li vários jornais da época, hora nenhuma fala que ela estava grávida. Tem gente que ainda diz que isso não aconteceu, né? Mas tem os diários dela, onde ela relata que ela estava grávida e tal. E ele leva ela para fazer um aborto sem ela saber, sem consentimento. Ela já tinha terminado com ele, né? Tinham brigado e tal, e ela diz para ele que ela vai ter o filho sozinha, que não quer mais saber dele. E aí ele muda a estratégia e aí diz: não, pensei melhor, vamos num médico, porque para você ter uma gravidez saudável. E quando chega lá, não era bem isso, e ela sofre um aborto sem querer fazer. E aí ela se revolta, né, e ela diz no julgamento, né, que ela queria que ele morresse em vida. Né? Ela mata a menina porque era a única coisa que ela podia fazer para acabar com ele. Matar ele seria muito pouco, né? Terrível, né? Uma coisa horrorosa. Mas aí o que eu falo, né, no tour é isso, assim, para a gente pensar também tudo isso, né? Porque uma sociedade extremamente machista condena ela, que tinha que ser condenada, vou repetir mais uma vez, não estou defendendo, mas ele sai de vítima da situação, né? Tanto que ele continua casado, tem mais 2 filhos com a... Ele traiu, ele obrigou ela a fazer um aborto, né? E saiu de vítima. É claro, como você disse, não justifica, mas ele também não era... né? Santo, né? Pois é. E aí, enfim, esse é o que chama muita atenção. Chama. A Fera da Penha. As pessoas tiram fotos e tal. A única coisa que eu peço é que não identifique a quadra onde está. Nada que possa identificar a quadra. Como o cemitério do Caju é muito grande e não tem em todas as quadras a numeração, então as pessoas ficam perdidas mesmo. Então, quando termina, mas saí aqui? Né, voltei para o mesmo lugar, né? Porque a gente vai dando uma volta, vai lá atrás e tal. Você já. Então a pessoa fica... Mas eu sempre peço, não tire nada que identifique, né? Assim, gaveta.
tem lá o número. Quando eu filmei, aparece o número da gaveta. Mas tem aquele número de gaveta em várias outras quadras. Então, como é que a pessoa vai saber, né? Porque a minha preocupação é que a pessoa chegue, né, veja um negócio desse e vá lá vandalizar. Mas será que isso acontece? Porque, por exemplo, no São João Batista, o túmulo da Carmen Miranda é muito bonito, inclusive, né? Não, mas esses casos desses criminosos, entendeu? Dos criminosos, eu tenho bastante receio, assim. Outros não, né? Não teria porquê ir. Mas esses casos, assim, eu acho, ainda mais que é uma coisa muito recente, ela acabou de falecer. Né? Ela morreu de quê? Tá aí, eu não lembro agora. Foi doença? Não, foi doença. Né? Foi doença. Eu acho que foi alguma coisa ligada a enfisema, alguma coisa assim. Ela fumava muito, né? Na cadeia, né? E já fumava antes, porque, né, já era uma coisa, né, de sou uma mulher, né, à frente do meu tempo, né? Aquela coisa de sair, fumar na rua. Ela já fumava desde jovem, né? E continuou fumando. Ela teve uns problemas de saúde. Teve uma pessoa que fez o tour em março, né? Que falou que técnica de enfermagem e chegou a cuidar dela, atendê-la numa época, porque ela já estava bem senhora, né, com os problemas de saúde, mas que ela percebia que identificavam que ela era a Fera da Penha, aí ela já sumia dali, ela não gostava. Natural, né? Tem mais algum bandido ou criminoso famoso lá? Tem um que eu adoro, que é o Tio Patinhas, que é um contraventor. Né? Mas que eu gosto muito de contar essa história, porque aquele bicheiro da antiga, né? Ele já é falecido e eu até brinco que ele acabou dando início a uma das grandes guerras que a gente tem do Jogo do Bicho, que é da família Garcia e da família Belo, né? Do Bernardo Belo com a família Garcia, que é o Tio Patinhas, que era um cara que, primeiro que ele tinha muito dinheiro, né, a coisa de garantir que o bicho paga é ele. Ele era conhecido como o Bradesco da contravenção, porque na época o Bradesco era o banco privado mais rico, maior, né? E aí ele era o Bradesco da contravenção. Mas era um cara que não bebia, não ia pra farra, era muito na dele. E ele não teve filhos, foi casado 2 vezes, mas não teve filhos. O Miro Garcia era um afilhado dele, né? Existem 2 versões também de que, não, eles eram sócios. O que a cúpula, né, os antigos contam, é que ele era como se fosse um afilhado mesmo, né? Ele tinha muito carinho por ele, e acaba que os pontos do bicho, Tijuca e uma grande parte da Zona Sul era dele, né? Os pontos que dão mais dinheiro. E aí o Tio Patinhas falece, deixa pro Miro. Aí o Maninho, o filho do Miro, acaba, né? O outro vai saindo já das coisas. E aí você tem essa guerra hoje dessa família, da família Garcia com os Belo. Aí eu falo, tá vendo? Coitado, ele nunca imaginou, né, que deixando, né, o objetivo dele não era esse, eu tenho certeza absoluta. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a lápide ou o jazil mais marcante, assim, uma frase mais marcante que tenha lá no Caju ou em algum cemitério que você tenha visto? Tem vários, mas eu acho que o da Ida Cury que é um trecho do diário dela, né, que é antes morrer do que pecar. E ela morre por conta disso, né? Ela era virgem quando foi... E tá lá no Caju? Tá lá. A Ida Cury tá lá. É um túmulo muito antes de morrer do que pecar. Caramba. Que é um caso de 1958, muito parecido com o caso da Mônica Granuso em 1985, na Lagoa. Né? O da Ida Cury foi na Avenida Atlântica, perto da Miguel Lemos, e no Edifício Nobre. Ela foi jogada dali. Né? E você tem o caso da Mônica Granuso em 85, ali na Fonte da Saudade, que o tal do Ricardo trabalha hoje aqui na Zona. É mesmo? Mudou o sobrenome. Não foi condenado, cara? É Brasil, ninguém. Já saiu. 58, né? 58? Não. Não, esse é novo. Não, o da Mônica Granuso. Então, que foi? Foi 85. 86. Mas peraí. É tipo assim... É que são 2 casos praticamente iguais. Esse atual
Ele foi condenado na época? Ele foi condenado, foi preso. Só que é de 85, já cumpriu a pena. Já cumpriu a pena. Ele tem o direito à reabilitação. Não, tudo bem. Por mim, agora, essas duas foram atiradas pela janela, é isso? A Ida Cury foi levada para o terraço do edifício. Por um namorado? Não, era a turma da Miguel Lemos. Aquela Miguel Lemos, para vocês que não sabem, é aqui, na frente, do lado do estúdio. Exato. Quando eu sair agora, vai até olhar por lá. Minha mãe trabalhou aqui na Miguel Lemos muito tempo também. Era daquela época, né? James Dean, Juventude Transviada, né? Então tinham as turmas, né? A turma da Miguel Lemos, que brigava com a turma de não sei aonde. E aí, ele até, Ricardo também, usavam um óculos assim, que virou moda. Olha como é que o Brasil é uma coisa difícil, né? Ela fazia um curso de datilografia aqui em Copacabana. E ela... Era jovenzinho. Jovem, 18 anos. 18 anos, estava ela e uma amiga voltando para pegar a condução para casa. E eles, ele mais um, tomam dela a bolsa com o dinheiro e a caixinha do óculos. Ela estava com os livros, né? Aquela coisa da datilografia. Toma e vão, joga para cá, um joga para o outro. E aí ela vai atrás para pegar as coisas dela de volta. Eles conseguem ir atraindo. Quando ela tá em frente ao prédio, puxam ela para dentro do prédio, para dentro do elevador. Se junta aos dois, né, o Ricardo e o Cássio. Se junta o Antônio, que era o porteiro, levam ela pro terraço. Ela é muito agredida, porque ela luta... Fisicamente, não sexualmente. Não, fisicamente. Ela tem, na autópsia, né, assim, o queixo muito machucado, o lábio por dentro cortado com de soco, no rosto, que era o diâmetro do anel que ele usava. Foi mordida, arranhada. Nossa, assim, ela lutou durante pelo menos meia hora, segundo os médicos na época, né? Durante meia hora, pelo menos, ela lutou bravamente contra 3 homens. E aí existe um forte indício de que ela tenha desmaiado. E aí eles, achando que ela estava morta, jogam ela... Para simular um suicídio. Exatamente. O que eles tentam bravamente, nos 3 julgamentos, dizer, né? Que ela... E aí... Então é essa bem marcante, né? Muito. Essa fala assim... Muito. O resultado do 3º julgamento, né? Conseguiram botar que o único culpado... O Ricardo tinha sido condenado no primeiro a quase 29 anos, não sei quantos meses. Eles conseguiram, no último, absolver o Antônio, condenar o Ricardo a 1 ano, 2 anos, 3 anos por atentado violento ao pudor, alguma coisa assim. E condenam o Cássio, dizem que o Cássio é o responsável por tudo, porque o Cássio era menor de idade, o padrasto dele era policial, e aí ele vai para uma casa de correção dessa, já sai dali direto para servir o quartel. Poucos anos depois, ele mata um guardador de carros, foge, e aí acabam morrendo. Uns dizem que num acidente, outros dizem que é assassinato. O James Dean, de Copacabana, era do Espírito Santo, já é um senhor hoje, mas é um empresário do ramo de posto de gasolina, tá com a vida... E o Antônio, nunca mais ninguém soube dele, nem a família. Ele tinha 26 anos na época. Desapareceu. Ninguém mais soube dele. Você estuda profundamente esses casos para... Sim. Sim. É muito interessante, porque, né, deve ser... Eu estou fascinado, eu quero fazer esse turismo, né, porque você estuda profundamente, e aí você vai explicando para as pessoas isso tudo. Porque eu já lia isso. São histórias que eu não estou conhecendo agora para fazer o Necrotour. O Necrotour crimiseiro, principalmente, ele vem disso. Eu leio muito, tipo Fera da Penha. Então, assim, eu leio muito, eu tenho, e sempre gostei desse tipo de assunto, né? Então, eu tenho livros lá em casa
E outro dia eu tava brincando com meu filho, falei, olha, no dia que eu morrer, minha herança maior que eu vou deixar vão ser meus livros, porque um livro lá que eu tava procurando, tava por quase R$500. É um livro de uma edição simples, de bolso, mas é um livro que não tem mais, sabe? Essas coisas assim. Então, assuntos que eu leio, já lia desde de muito nova. Então, eu acabo culpa da minha mãe. E famosos lá? Quais são os mais famosos? Como é que é o turismo dos famosos? Os famosos, Que é o Necrotour Raiz. É o Necrotour Raiz, né? Bom, ali a gente tem Jamelão, que eu acho que é um cara que tem que ser falado, né? A gente tem Cartola, Dolores Duran, porque os mais recentes, né, os mais conhecidos é o São João Batista, né? O São João Batista é o Projac dos cemitérios, né? É o Projac dos cemitérios. Então lá você vai ter pessoas que morreram há mais tempo ou que são mais ligadas realmente a esse mundo do samba, né? Você vai ter na Penitência, o Columbário, aí tem muito famoso, né, no Columbário, né, que são as cinzas, mas, por exemplo, você tem o Procópio Ferreira. O Columbário é o quê? É o pessoal que é cremado e as cinzas ficam lá? Ficam lá. Você tem Milton Gonçalves, Bibi Ferreira... Milton Gonçalves foi recente. Foi. Bete Carvalho, né, você tem... E fica o quê? Paulo Rangel. Fica no local que você vê? É uma sala muito agradável, assim, climatizada, tal, tem 2 sofás, né, bastante bonito. E aí nas paredes você tem os nichos, que podem ter tamanhos diferentes. O menorzinho custava um tempo atrás R$30 mil, um desse tamanho assim. Meu Deus. Eu vou ser sincera que se eu tivesse o dinheiro agora, apesar de eu ter jazigo perpétuo lá no São Francisco Xavier, onde está toda a família, eu comprava um ali porque dá para botar as cinzas dos bichinhos de estimação junto. Ah, é? Você tem lá um. Tem algum famoso com bichinho? Não, famoso com bichinho lá não, mas tem uma senhora lá que tá, e tem a fotinho dela e tem a fotinho do cachorro e as 2 urnas, eu achei muito bonitinho. Ah, você via as urnas, né? Você vê a urna, e porque a portinha, né, de vidro, então dentro você coloca, né, itens, objetos pessoais daquela pessoa, né, o da Bibi tem o óculos dela ali, né, aquela coisa marcante, o lenço. Tá ali. Porque é o único local que crema aqui no Rio de Janeiro, né? Não, agora ele tem crematório tem crematório no Catumbi, tem crematório no São Francisco Xavier, tem crematório os cemitérios. Porque até pouco tempo atrás era só no Caju, sim, né? E só em um, né? Só em um. Só em um. Agora tem todos eles. No Catumbi também tem. São João Batista não, né? Eu acho que não. Em Alma também não. Mais famoso que tá lá. Vamos lá. No turismo que você... No turismo, lá. Tim Maia, o síndico, maravilhoso. O túmulo dele é bonito? É simples, né? É o Carneiro, né? Que é uma coisa bem característica aqui do Rio de Janeiro, né? Você tem coisa e a lápide, assim, né? Não é mais aquela coisa monumental daqueles... São João Batista é muito assim, né? Tem umas coisas bem... Mas e assim, é muito legal, porque assim, o que eu quero, sossego. Ah, tá escrito. Tem na lápide. Aí tem as lendas, né, de Tim Maia, Aparecido de Noite, que não sei quem viu, o segurança viu, que ele estava passeando, que viu, porque cantou. Eu não acredito, porque ele queria era sossego mesmo, também né? Se ele não fazia show, se ele faltava show durante você acha que ele vai fazer show lá? Depois que morreu, Mas me diz uma coisa, você deve ser mó barato, você faz a amizade com os coveiros, sim, tem um pessoal lá que eu conheço, que a gente já vai na administração, coveia, pessoal que trabalha. Chego lá, outro dia cheguei lá de manhã cedo, tinha esquecido o repelente. Falei, me presta o repelente. Tá, toma aqui, passa repelente. O pessoal é muito legal. Tem algum relato de algum coveiro lá que viu algum espírito, alguma coisa assim? Não, ainda não ouvi, ainda não me contaram. E você, já viu alguma coisa esquisita? Nada. Eu acho.
Eu fico tão de boa, assim. Eu digo que no início eu tinha até medo de ir sozinha, mas quando a violência urbana, né? Agora que eu já conheço o pessoal, nem isso. Tem dia que no final de semana, 7 horas da manhã, o cemitério nem abriu, né? O portão tá aberto, mas a administração nem abriu, chego eu lá. Eu me lembro que durante a pandemia... Tá vazio, é ótimo. Eu fui num enterro, né, durante a pandemia, não morreu de Covid, mas o meu orientador de monografia, ele faleceu durante a pandemia, e ali eu vi que a coisa estava muito, muito séria quando eu vi um engarrafamento de carro funerário dentro do Caju. Caju, para vocês não terem uma ideia, é quando sai um corpo, não sei se ainda toca, mas toca um sino. Sim. Né? Não estava tocando sino, de tanto corpo que chegava e que saía. Nossa. Foi uma das coisas mais marcantes que eu vi durante a pandemia. Quando que você começou com o Necrotour? Ah, isso é bem legal. Em setembro do ano passado, essa minha prima, né, que eu falei que morava aqui perto, ela mora na França, ela voltou ao Brasil depois de, sei lá, 20 anos, 15 anos. E tem família em São Paulo. Ah, prima, vão para São Paulo comigo? Eu falei, beleza, mas eu não vou fazer programa de família, não. Então, eu vou fazer a programação do Que Te Assombra, que é o Tiago, né, Viviane Comunale, que fazem esses passeios em São Paulo. E aí eles fazem passeio noturno, né, Cemitério da Consolação. Então, eu falei, então, fechou. Vou para São Paulo, cada uma faz sua programação. E eu vou fazer. Então, eu fiz sexta, sábado e domingo a programação com o Que Te Assombra. No domingo, o último passeio, o Tiago fala que tá vindo pro Rio, né? Que queria ir no Caju e tal. Eu falei, pô, Tiago, então... Eu falei, aí contei, né? Ah, não. E a gente começou a se falar, a conversar e tal. Ele veio pro Rio, a gente foi lá, a gente passeou, eu mostrei o cemitério e tal. E aí... eu falei, eu tenho muita vontade de fazer isso há muitos anos, porque eu acho que é importante conhecer, até para valorizar o bairro também, para o próprio morador valorizar o bairro, né, conhecer e tal. E ele falou assim, pô, vamos fazer? Eu falei, vamos. E aí deu super certo, né, ele deu uma super força, assim, no início para... né, porque ele é um cara super conhecido, né, então ele deu uma super força, e aí o Necrotour... E aí, como é que é? Esse grupo te procura, marca ou pessoas aleatórias? Eu tenho feito uma vez por mês só. Então, eu boto no Instagram o dia, né? E quando vai abrir a inscrição. Abriu a inscrição, aí tem um linkzinho lá na bio. Você vai lá, clica, se inscreve. O próximo é agora dia 19, domingo, né? Vou fazer um sábado, num mês eu faço sábado, no outro domingo. Um de crime e outro geral. Que engloba o crime também ou não? Eu mostro alguma coisa, alguma coisinha do... Não mostro tudo, porque primeiro nem caberia. A gente teria que entrar lá 7 horas da manhã, sair de lá 5 horas da tarde. Quanto tempo demora o passeio? 3 horas. 3 horas? É, sempre dá um pouquinho mais. Né? Porque o pessoal quer conversar, né? A gente também quer... Para não fazer aquela coisa corrida, né? Aquela coisa de guia de turismo do Corcovado, sabe? Não. É uma coisa para a gente curtir o passeio, as pessoas poderem falar também, não sou só eu que falo, né? As pessoas poderem falar suas impressões, coisas que ouviram, né? E é mais gente daqui ou de fora, ou meio a meio? Daqui, ainda é, mas o Rio de Janeiro não tem ainda essa cultura desses passeios. Né? Você vê o Tiago lá, que já soube, ele bota 150 pessoas num passeio. Se bobear até mais. Tô falando 150, mas se bobear dá mais. Porque você olha a foto assim, é um mundaréu de gente, né? Aqui, os grupos ainda são pequenos, né? Não tem ainda muito essa... Mas eu acho que tá muito legal. Tem gente que vai esse mês, que foi mês passado. Porque é um roteiro diferente. Foi lá, me inscrevi de novo. Né? Pra fazer. Eu acho que com o tempo, a gente não tem também aqui quem faça isso com periodicidade. Acontece, né? O Milton Teixeira, um historiador e guia de turismo, ele faz São João Batista. Acho até que ele fez no mês passado. Mas é uma coisa esporádica. Semana que vem tem Semana Nacional de Museus. Então, dia 18 vai ter São João Batista, dia 24 vai ter Catumbi. Mas não é uma coisa que aconteça com regularidade. Então, isso também acaba que você não cria o público, né? Sim. As pessoas precisam saber que isso acontece,
Né? Como quando eu fui para São Paulo, mandei mensagem, não, vai ter programação sim, né? Porque acontece. E isso vai criando, né, a cultura desse tipo de passeio. E você acha que o Brasil não explora o Rio, pelo menos não explora como deveria a sua história relacionada à morte? Com certeza. Não, certeza absoluta. Eu, em 2010, eu tinha ido para Buenos Aires e aí voltei, né, eu trabalhava no Caju, ali no CIEP, e no dia 4 de novembro é comemorado o Dia da Favela, né, é uma lei municipal. Então, nesse Dia da Favela, eu fazia lá no CIEP, fazia de dia uma exposição de fotografias onde eu contava para as crianças a história do Caju a partir das fotografias. Né? A primeira fotografia era do cemitério e em frente à praia. Né? Então, começava, sabia que Caju tem praia? Né? E aí ia contando a história e tal. E aí, à noite, para o público da educação de jovens e adultos, a gente fazia palestra, né? Professores falavam e tal. E aí, em 2010, eu fiz um concurso de fotografia de arte cemiterial para os alunos da EJA. E foi muito legal, teve premiação, eu consegui, né? Câmeras fotográficas para premiar. E aí as pessoas, né? Quando eu propus aquilo, mas falei, sim, gente, é arte. Conversava com eles, né? Outros países, você vai para a França, você vai a Paris, tem o Père Lachaise, você vai para Buenos Aires, tem a Recoleta. A gente tem aqui um dos cemitérios mais importantes do Brasil. Foi o primeiro cemitério do Rio de Janeiro. Né? É uma coisa... E aqui se explora muito pouco. Lá no Caju, porque no São João Batista eu tenho visto, já estão botando QR Code? Tem o QR Code. Mas só de alguns, né? Só de alguns, isso eu acho que não botam em mais ninguém agora, né? Eu acho que o tal do Queridos para Sempre, né? Que é o projeto, que eu acho que é um projeto da própria... Eu não sei se é não é da concessionária, mas enfim, é algo que não está muito ativo. Eu não sei... Mas quando você entra também, você não tem... Se você estiver passeando, olhei o QR Code, pá. Agora, se você quiser fazer de casa uma pesquisa, não tem nenhuma identificação, entendeu? Você não consegue, Fulano por exemplo, de tal. Você não consegue ter um mapa de... Não tem. Não tem. Isso é algo que eu estou fazendo. Você está fazendo? Eu estou... Mapeando... Né, eu tenho muita vontade assim de levar esse projeto para dentro das escolas no Caju. E esse é meu sonho, assim. Quero muito poder fazer um projeto onde eu consiga pegar adolescentes, alunos das escolas públicas dali, né, e fazer uma capacitação para que eles sejam monitores, para que possam estar nos cemitérios, identificado, bonitinho, quem sabe as concessionárias, né? Estão vendo a gente. Né? Para que eles possam estar identificados ali e tudo, para a pessoa chegou ali querer conhecer e eles terem capacidade de mostrar, de contar as histórias, né? Tem personalidades históricas ali, personalidades importantes pro país, né? Enfim, né? Para a nossa cultura, tantas pessoas ali que não podem ser... esquecidas, né? Você citou só no mundo do samba. Gente. Bete Carvalho, Jamelão. Djalma Sabiá. Djalma Sabiá tá lá também. E tem... Nossa, tem... Isso é muito impressionante, diz muito sobre a nossa história. A gente não tem uma lista fidedigna, pelo menos, de famosos que estão enterrados, ou temos. Não temos. Não temos a localização e nenhuma lista. Nenhuma lista. Se você entrar na internet, você olha, até dizendo que está no São Francisco Xavier e que não está. Ou não está nem no Caju, ou está no Carmo, está na Penitência. A lista é São Francisco Xavier, mas não está ali. A pessoa está enterrada em outro lugar. Às vezes até em outro bairro, né? Mas o mais comum é que esteja em outro. Então, assim, aquilo ali nem é. E aí eu estou fazendo esse levantamento, anotando bonitinho, né? Assim, quadra, número da sepultura, tipo de sepultura, fazendo esse levantamento. Samantha, você vai ser enterrada ou cremada? Eu vou ser enterrada. Enterrada? Eu vou. E o que estaria na tua lápide? Eu gosto muito de Mário Quintana. Né? Mário Quintana, ele tá escrito, eu não estou aqui. Nossa, sabe que eu não pensei ainda? Não pensou, né? O que escrever? Não.
Mas por que eu enterrado? queria que tivesse meus bichos ali, assim, a representação dos meus bichos, meus cachorros e meus gatos. Mas por que enterrado? Hoje em dia é moda quase, né? Todo mundo ser cremado. Ser cremado, né? A minha irmã faleceu na pandemia, né? Faleceu de Covid. E ela queria muito, né, ser sepultada ali junto com a minha avó, né? Junto com a família. E eu acho que eu quero ficar perto dela ali, nesse momento, assim, eu acho, né? Ou se for cremada também, mas me coloca ali. Esse negócio de sair me jogando ao vento, não quero não. Pode me deixar ali. Pode cremar, mas me coloca ali dentro. E é verdade que na cremação mistura-se cinza de um monte de gente? Você sabe de uma coisa? Não, isso é diferente. Por exemplo, se você vai fazer uma cremação, não sei o quê, aí é particular, vai ser cada um, vem bonitinho, até de bicho, né? Minha mãe, por exemplo, cremou o cachorrinho dela, tá lá guardado, senta na sala, dá de cara com a urna do preto ali. Oi, e ela diz, quando eu morrer, você me crema e joga a cinza, eu e meu preto, eu e meu cachorrinho, não sei o que, no mesmo lugar. Eu falei, tá bom, mãe, pode deixar. Ela e o cachorro tem que ser... Ela quer ser cremada. Ela quer ser cremada e que jogue em algum lugar aí, que segundo ela já tá tudo descrito, porque ela tem uma pasta chamada Kit Morte. Onde tem tudo ali dentro, documento, testamento, orientações, igual antigamente, né? Que a pessoa dizia, onde quer ser jogado, enterrado, com que roupa, da minha mãe. Música, tá tudo, velório. Quem pode ir, quem não pode. Minha mãe tem o Kit Morte. Né? Mas pode me cremar, mas me coloca... Perto da sua irmã. Me coloca lá. Ah, que bom. Que eu tenho pelo que menos é uma forma, né? Dessa passagem por aqui. Sim. Foi um papo muito agradável. Eu gostei muito. Olha, eu vou te dizer que eu sou um cara que desde pequeno eu viajava com a minha mãe. Minha mãe perguntava, onde é que você quer ir? Por exemplo, Arraial do Cabo. A gente chegava, onde é que você quer ir? Eu quero ir ao cemitério, Paquetá. Onde é que você quer ir? Cemitério de Paquetá, o cemitério, inclusive, dos pássaros, né? Coisa mais linda. É lindíssimo. Então, eu desde pequeno tive um fascínio muito grande pro cemitério. Então, você falando, assim, me dá uma vontade muito grande de fazer esse necrotour. E eu acho que eu vou. E como é que as pessoas te acham? No Instagram, @necrotourrj. Samantha, muito obrigado. Adorei conversar contigo. Eu que agradeço o convite. E você, se gostou, comente, faça perguntas que a gente repassa para Samantha também, tá? E curta, compartilhe. E é isso, meus estranhos e minhas estranhas. Um beijão e até o próximo episódio ou vídeo que vem por aí. Uma pergunta em off. Tem algum artista que chegou a encontrar algum artista enterrado nesse cemitério? Que tem alguém que vai visitar todo mês, assim, que tem um fã que vai lá e visita. Às vezes rola essas coisas, né? O Paulo Sérgio. Paulo Sérgio, que tá falando de quem hoje? Cara, você falou do... Meu Deus, hoje tá Sério? demais, cara. O Paulo Sérgio hoje, o caso da pedrada que levou na cabeça. Isso, foi. Meu Deus do céu, cara. Que loucura, cara. Ele falou, não foi hoje, não. Foi depois que acabou meu programa às 6 horas. Foi agora de tarde. Foi agora, antes de você chegar, minutos antes de você chegar. Eu quero fazer um vídeo falando do Paulo Sérgio, que foi um cara que fez um sucesso. Sim. Na época, né? Entendeu? E é muito ativo, assim, o fã-clube dele é muito ativo, Ele é muito legal. Tem muitos anos. A música dele são boas também, né? Então a música, que virou até tema motivacional da galera que é Zigma aí do TikTok, né? Que o pessoal posta e bota sempre o pessoal reclamando um pouco da vida assim, mas com superação, e bota a música do cara de fundo. E vai sempre gente lá? Tem datas específicas. Isso. Né, aniversário dele, morte, finados, não sei o que, tem, os fãs levam violão, toca. Se chegar lá, vai ter sempre alguém lá no túmulo dele. Não, sempre não, mas nessas datas tem. Comemorativa dele. Nessas tem. O fã-clube é muito ativo. Hello, strangers! Hoje eu venho falar com vocês de um tema extremamente polêmico. Eu não posso falar com ela. Acabar com tudo! A idade amaldiçoada para as celebridades